A paz do Senhor, povo de Deus. Quero deixar aqui um texto para nossa meditação nessa tarde, no livro de 1 Samuel, capítulo 4, que nos diz assim, no versículo de número 9: Esforçai-vos e sede homens, ó filisteus, para que, porventura, não venhais a servir aos hebreus, como eles serviram a vós. Sede, pois, homens e pelejai. No mesmo livro, capítulo 17, e o versículo 25, diz assim: E dizia os homens de Israel: Viste aquele homem que subiu? Pois subiu para afrontar Israel. Há de ser que, pois o homem que o feri, o rei lhe enriquecerá de grandes riquezas, e lhe dará a sua filha, e fará isenta de imposto a casa de seu pai em Israel. É muito interessante esse texto, amados irmãos, porque ele traz duas verdades muito fortes para o que a gente está vivenciando hoje. Olha só, a Bíblia diz no capítulo 4 que surgiu uma guerra entre os filisteus e Israel. E Israel trouxe a arca da aliança para a guerra, colocou no meio do assentamento. E quando trouxe a arca, a Bíblia diz que Israel gritava de euforia e houve aquela manifestação toda de alegria porque a arca do Senhor se encontrava ali. E a Bíblia diz que os filisteus temeram e ficaram muito preocupados a ponto de dizer: quem é que vai nos livrar do Deus de Israel? Mas se levantou um e falou e pediu para que os filisteus tivessem ânimo e fossem homens, e que não temesse, e que se levantasse e pelejassem. E o que foi que aconteceu? Israel pereceu, perdeu a batalha, com a arca do Senhor dentro do arraial. A arca do Senhor foi tomada. A Bíblia diz que aproximadamente 30 mil homens caíram de Israel. 30 mil homens. O tempo passou. Eu não quero falar aqui do que Deus fez com o Deus dos filisteus, que a cabeça foi cortada. O tempo passou. Os filisteus novamente implanteiam a guerra contra Israel. E o que é que agora a estratégia agora é diferente. Diz: olha, a gente conseguiu derrotar Israel com o seu exército todo e com a arca, e conseguimos derrotar 30 mil homens. Agora a gente só precisa de um homem para derrotar Israel. E foi o que foi sugerido e aceito pelo comando dos filisteus. Quando chegam lá, começam agora a insultar Israel. Nesse mesmo texto a gente não encontra nenhum israelita se levantando para incentivar o povo a lutar. Não. A gente encontra israelitas se escondendo quando Golias se apresentava. Homens que antes se aparentavam ser valentes, agora estavam escondidos com a presença de um único homem. E quando se levantou Davi para pelejar contra o gigante Golias, o que é que a gente encontra? A gente encontra pessoas colocando dificuldade para que Davi se levantasse contra o gigante. O rei de Israel, que era Saul, não foi o homem o bastante para incentivar Israel a lutar contra o filisteu.
Mas o que foi que ele fez? Ele fez propostas para ver se encorajava alguém, ele enriquecer da sua filha em isenção de impostos, para ver se as pessoas em si despertassem algum interesse de lutar. Isso não é diferente dos dias de hoje. Em nosso meio, quando alguém se levanta para agir, para fazer alguma coisa, infelizmente temos aquelas pessoas que querem abafar, que querem desfazer, que não querem permitir que essa pessoa se levante. Eu quero dizer uma coisa para os irmãos. Temos que ser uma nação diferenciada. Líderes diferentes, crentes diferentes, obreiros diferentes. Temos que gritar e incentivar o povo a lutar. Temos que ser desta forma, incentivador, para que as pessoas se levantem e lutem pela obra do Senhor, pelas suas próprias vidas, lutar por uma vida espiritual, por uma vida de santificação, e não apenas ser uma bula ambulante. Leia-me e faça o que está escrito aí. Não, mas ser diferente, ser um personagem que as pessoas lá na frente venham ver e venham dizer: eu venci porque fulano me incentivou, porque cicrana me incentivou. Seja diferente. Faça o papel de um grande e de uma grande mulher e de um grande homem de Deus. Que Deus abençoe. Um forte abraço em Cristo Jesus.